agora mais um programa Top ZN. Que bom estar aqui com vocês em mais uma semana. Gente, hoje tem coisas excelentes no programa porque eu quero mostrar um evento que aconteceu aqui na nossa querida Zona Norte de São Paulo, comemorando o aniversário do Jardim São Paulo, um bairro muito gostoso, muito acolhedor aqui da nossa Zona Norte. Eu estive na festa e nós vamos mostrar vários trechos, tá? Inclusive conversar com pessoas muito importantes. Agora, para começar o nosso programa de hoje, eu quero que você confira a tecnologia que a Mirante está aplicando lá nas suas imobiliárias. Agora, as filmagens para os imóveis à venda ou para aluguel são feitas com um drone. E a gente acompanha agora mais uma matéria com o Dr. Luiz Carlos Quechichian. Olá, estamos novamente aqui no quadro Mercado Imobiliário, no nosso programa semanal Top ZN. Não sei se você tem acompanhado, se não tem, com certeza você perdeu muita coisa, mas nós temos mostrado já uns 4 programas mais ou menos, alguns imóveis na Serra da Cantareira, através de uma tecnologia que a gente tem trazido, que é gravações com drone. Para minha surpresa, a procura de proprietários querendo que a gente filmasse os seus imóveis através do drone, a gente não tem dado conta, graças a Deus. Mas continue, fale com nossos corretores e com certeza a sua vez vai chegar. O que eu te mostro hoje? Eu te mostro hoje uma casa na Serra da Cantareira com 1.800 metros quadrados de área construída. Você tem ideia o que é ter 1.800 metros quadrados de área construída no meio do Parque da Cantareira somente para você? É isso que a gente vai mostrar. Dá uma olhadinha no vídeo. Você reparou em todos os detalhes? Lareira, piscina, 4 dormitórios, espaço gourmet, muito verde. Essa casa pode ser sua. Entre em contato agora com uma das imobiliárias, uma das agências Mirante, Santana, Cantareira, Serra da Cantareira ou Jardim São Bento, ou se não, entre em nosso site www.mirante.com.br. Estamos te esperando. Até a próxima. Obrigado. Viram só que legal? Então, se você também tem um imóvel para vender, para alugar, soluções imobiliárias é com a Mirante. O Grupo Mirante sempre oferecendo uma boa opção para você. E agora, com essa nova tecnologia, filmagens com drone, entre em contato lá. Eu quero mostrar para vocês agora, Sou Top Sou ZN, nosso quadro principal que cobriu todo aquele evento do aniversário do Jardim São Paulo, que eu falei logo no início. E a gente começa a acompanhar agora. Bom, pessoal, já estou aqui no Sesc Santana, na Avenida Luiz Dumont Vilares, mais conhecida como Avenida Nova, para mostrar para vocês o que acontece nesse evento do Amigos do Jardim São Paulo, uma associação que cuida do bairro e dos moradores daqui. E tem muita diversão. Agora a gente vai conferir um espetáculo de dança. Será que tá legal? Vamos lá ver.
belíssima apresentação do Espaço Dança e Vida. Realmente vale a pena conhecer, tá? O pessoal faz um ótimo trabalho por lá. Mas antes de continuar mostrando esse belo evento, eu quero saber o que a gente tem hoje no Amigos da Zona Norte. Começando mais um Amigos da Zona Norte, hoje eu falo com o vereador Nelo Rodolfo. Ele que criou um projeto, gente, sensacional, chamado Segunda Chance, para cães, aqueles que são ferozes e que muitas vezes não têm essa segunda chance. Então conta pra gente lá em casa, qual que é esse projeto, como que se iniciou isso, de onde surgiu essa ideia? Bom, o projeto Segunda Chance, ele nasceu na verdade com o Jorge Pereira, que é um preparador de cães, é uma pessoa, uma das maiores autoridades em assunto chamado cachorro da cidade de São Paulo. Ele cuida dos cães, ensina os cães na cidade de Mariporã, e ele descobriu através do trabalho dele, do seu dia a dia, que os cachorros, aqueles mais ferozes, eles eram apreendidos pela prefeitura e levados para o centro regional, ficavam lá até a morte e eram praticamente abandonados. O que nós fizemos? Nós estabelecemos um convênio com a prefeitura e agora o Jorge, esses cães que eram abandonados, eram sacrificados, eles passam a ter a autoria do projeto, que é a Segunda Chance. Eles passam a ser tratados, né, e passam a ser recuperados para a sociedade. São cães que também passam com um tempo, depois do treinamento, a serem treinados e vão servir para o policiamento na cidade de São Paulo, vão servir para uma série de coisas. Então é um projeto que conta com o apoio da prefeitura, conta com emendas minhas durante o ano, emendas parlamentares para que o projeto possa subsistir, possa ser levado. E então eu achei importante porque ele está tendo um retorno, ele está dando um retorno muito grande para a sociedade, para nós paulistanos. Muito bacana, porque além de mostrar realmente, né, o amor pelo animal, e eles preservam muito isso, também mostra que a gente pode ajudar mais ainda a segurança de São Paulo. Então, parabéns para o vereador por esse projeto, e agora em ano eleitoral, ano de campanha, que se reflita aí para os outros candidatos, né, boas práticas como a sua. Obrigado e parabéns pelo programa, eu tenho assistido bastante, parabéns para o Luizinho também, que é meu amigo de tantos anos. Enfim, eu estou feliz de poder estrear na televisão aqui da Mirante. É isso aí, a gente se vê no próximo Amigos da Zona Norte. Gente, o evento está incrível, muito bem organizado pela dona Alba Medardoni e por toda a sua equipe, o pessoal do Espaço Dança e Vida. E hoje é uma noite de homenagens, mas dentre todos os homenageados da noite, teve um que chamou bastante atenção do público, o guarda Luizinho. A gente confere algumas imagens agora. Guarda Luizinho, vem pra cá, Luizinho. Olha aí, parou na faixa de pedestre. Aí faz o seguinte. Vai, olha a quantidade de fosco que tem ali. Olha só. Olha só. Atravessou fora da faixa. E dava um esqueletinho. E dava uma pessoa ia de mão dada. Você sabe qual é o símbolo do pedestre apressado? O símbolo do pedestre apressado é esse daqui. Ele vem correndo, como você chega, você... Era uma maneira de educar os pedestres. Por isso que eu disse a você. O meu maior orgulho foi ninguém nunca ser atropelado na minha frente. Graças a Deus. Graças a Deus. E graças ao apoio que a população também me deu. E lá vem uma figura saída do baú da memória. É o guarda Luizinho, o policial que se orgulha de nunca ter aplicado uma multa sequer. O carro também é de época. Isso é usado na época. A pedido do Auto Esporte, o guarda Luizinho volta para o cruzamento no centro de São Paulo, onde trabalhou por 33 anos.
Ele ficou conhecido por ações educativas, como pegar na mão do pedestre para mostrar o tempo certo da travessia. Ou existir a espera em cima da calçada e não na pista. 40 anos atrás que isso aconteceu e eu me lembro até hoje. Mas a atitude mais emblemática do guarda Luizinho era em relação aos motoristas que paravam em cima da faixa de pedestres. Ele abria a porta do carro, mandava todo mundo passar por dentro do carro e mandava passar. Nunca me abaixei para socorrer alguém que fosse atropelado na minha frente. E assim, o guarda Luizinho fez história, num outro tempo. É muito melhor você educar do que punir. Com muito orgulho, chamo a senhora Alba Medardoni para premiá-lo. E vou plagiar o Jô Soares. Guarda Luizinho, vem pra cá. Legal, né, gente? Vocês viram? Que trabalho legal. Ele fez muito por São Paulo. Vale a pena conhecer o trabalho dele. Ele é um figuraço, além de tudo. Além de um belo trabalho, também muito bem humorado, muito inteligente. Realmente vale a pena, tá bom? Procura lá, guarda Luizinho. Antes de seguir aqui no nosso evento, eu quero mostrar um outro evento. No Acontece Aqui dessa semana, nós vamos mostrar uma cobertura que fizemos no evento do Hotel Arcor. Eles reuniram grandes tecnologias do ramo hoteleiro e reuniram pessoas sensacionais. A gente confere agora no Acontece Aqui. Proposta de trazer as tendências da arquitetura, decoração e design na hotelaria, a Arcor Hotels apresentou a primeira edição do Design Technical, com o tema Inteligência pela Inovação, que aconteceu no dia 2 de agosto no Hotel Puma, em São Paulo. O evento contou com a presença de nomes importantes do setor em grande atuação no segmento hoteleiro, como Arthur Casas, Irmãos Campana e, juntando-se a eles, o muralista Eduardo Cobra, responsável por obras em hotéis e o mural dos Jogos Olímpicos. Para completar a lista de convidados, a companhia trouxe o diretor de design de interiores Arcor Hotel da Ásia, Stephanie Lombardi, para trazer algumas das tendências do design e decoração do continente asiático. Paralelamente ao evento, a Arcor no mesmo dia entregou o Prêmio Inteligência pela Inovação, que tem o objetivo de trazer jovens arquitetos e designers para o desenvolvimento de novas ideias conceituais e projetos dos ambientes em um hotel. O Grupo Arcor é unido por uma paixão comum pela hospitalidade. São mais de 180 mil homens e mulheres em 3.800 estabelecimentos da Arcor, cuidando de milhares de hóspedes todos os dias em 92 países. Se você gostaria de conhecer mais sobre o grupo ou ainda procura um hotel com luxo e ao mesmo tempo econômico, entre já no site www.arcorhotels.com. Evento maravilhoso produzido pelo Hotel Arcor e a gente continua aqui no evento. Eu tô mostrando para vocês agora as homenagens e um dos homenageados da noite foi o nosso fundador do Grupo Mirante, Dr. Luiz Carlos Quichichian. Quero que vocês confiram agora o que rolou. Continuidade à nossa premiação dessa noite, teremos o senhor Luiz Carlos Quichichian.
Nascido e criado na Zona Norte, é casado, pai de 3 filhos e um neto. Formado em Direito e analista de sistemas, é corretor de imóveis e empresário na área imobiliária há 33 anos. Sócio fundador da Mirante Soluções Imobiliárias, com 4 agências no Brasil: Santana, Cantareira, Serra da Cantareira e Jardim São Bento, e 3 agências na Flórida, Estados Unidos. Sócio da Mirante Assist, corretora de seguros, da Mirante Magazine, da GM Incorporadora, sócio do Bar e Restaurante Vegas, conselheiro estadual do Cresci São Paulo, conselheiro federal do COFES, membro do Secov, sócio e membro da diretoria do Sindicato dos Corretores de Imóveis de São Paulo. Em seus trabalhos sociais, podemos citar conselheiro da ACD, colaborador da AGRAAC. Pelo 3º ano consecutivo, ajuda na campanha do agasalho para o Albergue Sena, que atende a população em situação de rua, crianças em situação de risco. Presta atendimento jurídico e grupo de apoio para dependentes químicos na base da missão, que está localizada no centro de São Paulo, a área conhecida como Cracolândia. É um dos fundadores e construtores do orfanato Frei Leopoldo. Apoia os meninos da ZN Lovers, que são criadores da Sopa de Letras, participante da abertura do Museu Aberto de Arte Urbana de São Paulo, MAAU, entre outros eventos culturais da Zona Norte. Colaborador da Associação Amigos no Mirante Jardim São Paulo, como também colaborador da Caminhada pela Paz, Páscoa das Crianças, Dia das Crianças e demais eventos. Vamos prestigiar um pouco mais o trabalho do senhor Luiz Carlos Quechichian. A Mirante foi fundada em 1985, na Rua Condessa Siciliano, no Mirante de Santana. Daí a origem do seu nome. O Dr. Luiz Carlos Quechichian, na época um jovem empreendedor, com muita garra e determinação, tornou realidade o seu grande sonho, a Mirante Imóveis. Hoje, sem dúvida, a imobiliária é líder em seu segmento no mercado da Zona Norte, com 4 agências no Brasil: Santana, Cantareira, Serra da Cantareira e Jardim São Bento, e 3 agências na Flórida, Miami, Orlando e Boca Raton. Atualmente, além de atuar no setor imobiliário, Luiz Carlos Quechichian é também sócio da Mirante Assist, corretora de seguros, sócio da Mirante Magazine e programa Top ZN, sócio da GM3 Incorporadora, sócio do Bar e Restaurante Vegas, conselheiro estadual do Cresce São Paulo, conselheiro federal do COFES, membro do Secov, sócio e membro da diretoria do Sindicato dos Corretores de Imóveis de São Paulo. Dr. Luiz Carlos Quechichian, por sempre contribuir com fidelidade, carinho, comprometimento com seus parceiros e amigos, hoje recebe esta justa homenagem da Associação Amigos do Jardim São Paulo. No decorrer dos anos, por seu trabalho competente feito com transparência e zelo aos seus clientes, veio o reconhecimento da sociedade, através dos seus órgãos de classe, como o COFES, Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o CRECISP, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, o CIESP, Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, entidades em que o Dr. Luiz Carlos Quechichian atua como diretor e conselheiro. Pelo 4º ano consecutivo, ajuda na campanha do agasalho para o Albergue Sena, que atende a população em situação de rua, crianças em situação de risco, albergados no inverno. Presta atendimento também jurídico e grupo de apoio para dependentes químicos na base da missão, que está localizada no centro de São Paulo, área conhecida como Cracolândia. Ele também é um dos fundadores e construtores do orfanato Frei Leopoldo, colaborador da Associação Amigos do Mirante Jardim São Paulo e sendo colaborador da Caminhada pela Paz, Páscoa das Crianças, Dia das Crianças e demais eventos. Vale destacar também sua atuação junto à comunidade, onde a Mirante Imóveis não poupou esforços, mobilizando a sociedade e a classe política para uma justa homenagem ao grande ídolo Ayrton Senna, que culminou com a nova denominação de uma estação de metrô, Estação Jardim São Paulo Ayrton Senna.
não apenas como empresário merece essa homenagem, mas o Luiz social, o homem que poucos conhecem, este sim merece muito mais que nossas reverências. Este homem que é apaixonado pela Zona Norte não se cansa de ajudar a todo momento quem precisa. Sua competência, capacidade de profissional e ética como corretor de imóvel transformou a Mirante em uma das maiores imobiliárias da Zona Norte. Casado há 28 anos com a Márcia, que o ajudou a construir seus negócios, considera a família o seu maior patrimônio, formada pelos filhos Rodrigo, Luísa e Thaís e pelo neto Enzo. Um homem que ama seu trabalho, sua família e que acredita que é possível transformar a vida de outras pessoas através de pequenos gestos. Luiz, nosso muito obrigada pelo seu trabalho e comprometimento com a nossa querida Zona Norte. Com muito orgulho, novamente, eu chamo a senhora Alba Medardoni para premiá-lo. Senhor Luiz Carlos Quechichian, por favor, venha até o palco. Ficou linda a homenagem, toda a família aqui reunida, os funcionários do Grupo Mirante e nós também do programa Top ZN prestigiando o nosso fundador Luiz Carlos Quechichian. E é claro que a gente vai chegando ao final do evento, mas antes de finalizar eu quero chamar um quadro muito especial. Olá em casa, o que será que a gente tem hoje com a nossa arquiteta? Olá pessoal, está começando mais um Olá em Casa e o programa está muito legal. Eu vou continuar tirando dúvidas e falando sobre a parte de legalização e a parte de prefeitura, a parte burocrática. Uma telespectadora do Top ZN mandou um e-mail para a gente perguntando sobre o que fazer quando a prefeitura vai no imóvel e fecha o imóvel. Ela tem um restaurante e a prefeitura foi até lá. Ela não tinha a licença de funcionamento, aquela que eu expliquei para vocês no programa anterior. E aí a prefeitura pediu para fechar o estabelecimento. Ela me mandou um e-mail perguntando se é pertinente e eu falei para ela que sim. Por quê? Porque a prefeitura identificou que ela só tinha o CNPJ, o CCM, que é aquele documento que o seu contador ele dá para vocês quando vocês abrem a empresa. Com isso, só esses documentos não é possível funcionar, né? Atender, servir. E aí ela me perguntou, e agora, o que eu faço? Então, o procedimento é o seguinte, gente, se vocês receberam uma notificação da prefeitura pedindo para fechar, vocês têm que fechar, vocês não podem funcionar sem os documentos necessários. Por quê? Porque vocês fazendo isso, funcionando sem os documentos, a prefeitura pode ir novamente e pode gerar até uma ação fiscal da polícia. A polícia pode ir até vocês e fechar o imóvel. Então, assim, primeiro passo, vai na prefeitura, leva os documentos que a prefeitura vai pedir, que é os documentos da licença de funcionamento. Aí depois de todo o andamento, de entregar todos os documentos, de abrir um processo, depois de aprovado a sua licença de funcionamento, vocês vão pegar a licença, que é na parte de licença de funcionamento, e vocês vão levar esses documentos na parte de fiscalização, que é o setor que fecha o estabelecimento. Então, você vai até lá, leva o documento, mostra que você está ok, que você está funcionando dentro da lei, e aí a prefeitura vai encerrar o processo fiscalizatório e você pode funcionar, porque você vai estar ok com a prefeitura, você vai estar regular. Uma outra dúvida foi que uma pessoa me perguntou, Tati, eu pago o IPTU do meu imóvel na área que eu tenho, tudo normal, meu imóvel tá ok, tá regular?
Gente, isso não diz nada. Você pode pagar IPTU e você está irregular com a construção, porque a prefeitura tem setores diferentes. Então, é a parte de arrecadação, que você paga o IPTU, e a parte de construção, que é o projeto aprovado com a área certinho, regular. Se a área está aprovada dentro da prefeitura, você está regular. Se não, você está irregular. Então, o IPTU, ele não tem nada a ver com a regularidade do imóvel. Vai até lá e pede para puxar o histórico do imóvel. Então, você vai puxar o SED. O SED, ele diz se o imóvel está regular ou irregular. E aí você pode construir, você pode abrir o seu comércio. A partir deste documento, você vai ter certeza qual é a situação do seu imóvel. Então, finaliza aqui essa parte de legalização. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar mais dúvidas. Agora, na próxima semana, a gente vai dar mais dicas de decoração, de como deixar a sua casa mais bonita, decorada, dicas muito práticas para você deixar um ambiente mais harmonioso e gostoso. E o programa fica por aqui. Eu espero vocês na semana que vem. E é com você, Manu. Beijo. Evento sensacional, eu quero agradecer muito pela recepção de todos que estavam lá, principalmente Dona Alba Medardoni, que foi a idealizadora desse projeto, junto com o Espaço Dança e Vida. Gente, muito bacana, tá? Vale a pena participar de tudo que eles fazem. Segue lá no Facebook, Dona Alba Medardoni e Espaço Dança e Vida. Vocês vão ficar por dentro de vários eventos importantes da nossa querida Zona Norte de São Paulo. E agora chegou a hora gostosa do programa. Será que eu recomendo? Onde será que eu estava? Vamos lá. O recomendo de hoje começa aqui, na Rua Jerônima Dias, 219, na pizzaria A Vila. Mas a história da pizzaria se confunde com a história do próprio programa. Por quê? Eles foram os ganhadores o ano passado, aqui ó, do nosso prêmio Top ZN, isso mesmo, a melhor pizzaria da Zona Norte de São Paulo. E eu tô aqui hoje para conversar com o chefe que vai preparar pra gente uma pizza aqui maravilhosa, o nome bem atrativo, a Mafiosa. Mas será que eu recomendo no final das contas? A gente te conta daqui a pouquinho. Agora eu já estou aqui na área de trabalho deles e eu vou falar com o José Cristiano, ele que é responsável pelas delícias aqui da casa, tá? Mas ele vai mostrar pra gente uma pizza que tem um nome muito legal, que eu falei pra vocês no começo, a Mafiosa, e tem ingredientes de qualidade extrema. Ele faz aqui um preparo muito diferente, eu nunca vi nada igual. Essa berinjela fatiada, mostra pra gente aí como é que vai ficar depois. Ó, fatiada, mas ele tem um outro preparo, é um segredinho aqui da casa. Vamos lá pro preparo? Bom, aqui vocês acompanharam um pouquinho do processo, mas conta pra gente, o que você fez aí, Cristiano? Eu temperei ela com azeite e sal e coloquei ela em cima. Agora a gente vai colocar para dar uma assada nela, pré-assada nela. Olha, tá vendo? Olha só o cuidado, pré-assar antes de ir pra pizza. A berinjela tá lá no forno e agora ele já começa a fazer o preparo da massa. Uma massa super diferente, que realmente deu o título para eles de melhor pizzaria da Zona Norte. Vamos conferir. Bom,
Ele já tirou a berinjela, já tá lá prontinha. E ele começa a montagem agora dessa pizza a mafiosa. Vamos acompanhar. Tcharam! Agora já tá pronta. Eu já tô indo lá para experimentar. A gente vai lá para a mesa daqui a pouquinho. O chefe só vai finalizar aqui e a gente se encontra lá. Será que eu vou recomendar? Será que ela tá tão boa assim quanto parece? Estamos finalizando agora a gravação, né? Daqui a pouquinho eles trazem aqui, eu experimento e falo para vocês se realmente recomendo. Mas uma coisa eu já quero recomendar. Eu cheguei aqui, à Vila Pizzaria, fui recebida muito bem. Funcionários muito simpáticos, educados, que realmente vestem a camisa porque amam trabalhar aqui. Os donos estavam aqui também e recebem a gente assim, tá? A hora que você chegar aqui, vocês vão encontrar eles. É de São Paulo, eles contam para vocês toda a história, os 8 anos de casa, e é muito gostoso saber que eles realmente consideram a equipe como o maior patrimônio da casa e além também da qualidade que eles prezam. Sabia que todos os ingredientes aqui são bem selecionados, os frascos bem pequenininhos, porque eles usam em uma única pizza, não são aqueles grandes potes que ficam armazenados, não. Então tem muitos diferenciais. Mas agora eu quero saber se realmente é gostoso, como todo mundo fala. Será? É isso que a gente experimenta agora. Sabe o que foi mais difícil agora? Voltar para a gravação. Dava vontade de continuar aqui. Eu vou continuar, claro, saboreando a minha pizza, mas antes eu quero te fazer um convite. Vem para cá. Não só para experimentar esse sabor, a mafiosa é muito diferente, uma delícia o sabor da berinjela. Com todos os ingredientes compostos, gente, é um sabor inexplicável, tá? Tem que experimentar. Mas além disso, eles têm um cardápio muito variado. Sabia que eles têm também massa integral? Então, se você está lá querendo saborear uma pizza diferente, de qualidade, mas manter a forma, tem também. Vem pra cá, Rua Jerônimo Dias, 219, imperdível, a Vila Pizzaria. Eles fazem jus ao prêmio Top ZN. Agora entendi porque foram os campeões do ano passado. E prometem, continuam campeões esse ano. Vamos lá ver. Lembra que eu falei pra vocês que os ingredientes são selecionadíssimos? Então, além daqueles que eles compram industrializados, de pequenos potes para usar em uma única pizza, tem também os naturais, que são muito bem escolhidos. O tomate, por exemplo, é os primeiros lá da feira. Às 7 horas da manhã, o pessoal tá lá selecionando aqueles que realmente vai te trazer um molho inesquecível. E sabia que muita gente vem aqui na casa por conta do molho? Muita gente pede até para colocar mais molho na pizza, mais molho do que recheio. Então você tem que vir experimentar para saber se é a massa, se é o molho ou se é esses recheios diferenciados que a casa oferece. Delícia de lugar, super recomendo, tem que ir pra lá, tá, gente? E curta a fanpage no Instagram, sempre uma boa novidade pra vocês. E falando em bons lugares pra gente recomendar, pra gente frequentar, eu sempre penso no A Marqueteira, que tem sempre uma boa dica pra alavancar o teu negócio. Vamos lá saber o que tem hoje. Olá pessoal, no último quadro A Marqueteira eu falei para vocês sobre uma técnica chamada rapport. E aí mostrei algumas técnicas de como você entrar no estado de rapport. Hoje eu quero falar sobre mais duas técnicas, critério e também sistemas representacionais. Porque são duas ferramentas importantíssimas para quem gosta de vendas e quem quer fazer o melhor atendimento possível. Critério é aquela coisa, né? Cada um tem o seu. Umas pessoas gostam do verde, outras pessoas gostam do amarelo, enfim, pessoas são diferentes. E é por isso que a gente não pode atendê-las todas iguais. Quando a gente percebe que pessoas têm critérios diferentes, nós começamos a moldar o nosso atendimento de acordo com cada perfil. Nos sistemas representacionais, nós temos 3 tipos de pessoas. Aquelas que são auditivas, aquelas que são visuais e aquelas que são sinestésicas.
Mas o que é isso? Eu explico. Na verdade, uma pessoa auditiva, ela não gosta muito de tocar nas coisas e nem de olhar. Ela gosta de ouvir explicações. Você já parou, por exemplo, para ensinar o caminho para alguém e quando você mostrava o mapa, no mapa a pessoa falava assim, nossa, não estou entendendo nada. Por quê? Porque ela gostaria de ouvir a sua explicação de como chegar no local. Ela é uma pessoa que tem como sistema preferencial o auditivo. Lembrando que nós, como seres humanos, nós temos os 3 sistemas, tanto o auditivo, como o visual, como o sinestésico. No entanto, algumas pessoas desenvolvem mais um preferencial do que o outro. E no caso dessa explicação do mapa, uma pessoa que gosta de ouvir a explicação, com certeza ela é mais auditiva. Trazendo isso para o nosso mundo real, se ela está numa loja, por exemplo, não adianta você mostrar muitas peças e ela não vai ligar para o visual. E nem oferecer para que ela experimente a roupa, porque ela também não se liga nisso. Mas ela vai gostar de ouvir você falar especificações do produto. De que tipo é o tecido, as cores que tem, quantas pessoas já levou. Ela é uma pessoa que gosta de ouvir informações. Agora vamos falar de um cliente que ele prefere o sistema representacional visual. É uma pessoa que liga para as aparências. Imagine só que essa pessoa chega numa loja de carros. Se ele fala para você, olha, eu quero ver um Palio prata. Não adianta você querer mostrar o preto. Ele quer ver o carro se for na cor prata, porque ele liga muito pelo visual. Ele preza por isso. É uma pessoa que gosta de sempre estar bem vestido, muito bem arrumado, muito bem alinhado e liga muito também para as aparências das outras pessoas. Então, por exemplo, se você está num restaurante, se essa pessoa for visual, cuidado com a limpeza, com o ambiente, com a arrumação do local, porque ele vai reparar e muito nisso. Agora nós vamos falar daquele cliente que tem um sistema preferencial sinestésico. O que é a sinestesia? É o que envolve o tato e o paladar. Não é só o que você pode tocar, mas também aquilo que você sente através dos sabores, né, do paladar. Então, se é uma pessoa que é mais sinestésica, ela vai gostar de pegar, ela tem que tocar, ela tem que experimentar. Vamos supor que seja uma lanchonete, um restaurante, ela vai querer realmente experimentar o cardápio, ela quer aquele menu degustação, provar um pouquinho de tudo, né? Tem que ter isso no restaurante. Se for uma pessoa que está numa loja, por exemplo, numa confecção, ela tem que experimentar a roupa. Ela jamais vai comprar uma camiseta sem antes experimentar, porque ela é sinestésica, ela gosta de tocar, ela gosta de sentir no corpo. Também no caso de calçados, por exemplo, se você fala assim, você quer ver esse modelo aqui da vitrine? Mas é esse modelo? Esse daí eu não sei se eu tenho. Não adianta, tem que pegar o modelo na mão, levar até essa pessoa para que ela visualize na mão. Ela tem que pegar, ela tem que sentir. Então, tanto em sabores como no sentir de tato, é importante para o sinestésico. É por isso que nós, tanto da área de varejo, dos comércios em geral e da área de alimentação, temos que nos empenhar todos os dias para ter os 3 sistemas muito bem trabalhados dentro do nosso estabelecimento. Seja ele um escritório, seja ele uma loja, como eu citei, seja ele um restaurante, como nós falamos aqui. Todos os ambientes têm que estar muito bem trabalhados. Tanto o cheirinho da loja para aquela pessoa que é sinestésica, que quer sentir, que ela tem um olfato muito apurado. Tanto para o visual, a arrumação é primordial, as luzes são primordiais. E também para aquele que é auditivo. Tem que explicar muito bem, tem que ter placas que ele possa ler e ouvir a própria voz. E assim ele vai se identificar bastante com o seu comércio, seu estabelecimento. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e a gente se vê no próximo A Marqueteira. Momento de diversão do nosso programa, aquele lugar para você ir e se divertir com toda a família e amigos. Partiu ZN, o que a gente tem hoje?
Partiu ZN de hoje apresenta Clube Alpes da Cantareira. Você merece relaxar em um lugar gostoso como este. O título do clube é grátis. Você paga apenas a manutenção, equivalente à média mensal de R$ 40 para toda a sua família. Isso mesmo, não é por pessoa, é para toda a família. Se você gostaria de conhecer mais, entre em contato. Eles estão localizados a 20 minutos do centro de São Paulo. Os endereços e mais informações você encontra no site clubealpesdacantareira.com.br. Conheça no vídeo agora algumas imagens do clube. E no quadro Fica a Dica, nós iniciamos uma série com a profissional Suzana Miranda, onde ela ensina a fazer uma automaquiagem. Eu aprendi muito já na primeira aula, tenho certeza que você também. E hoje ela continua com todo o processo, uma maquiagem mais pra noite. Então vamos lá conferir. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos transformar essa maquiagem simples que nós usamos para o dia a dia no trabalho, numa maquiagem noite. Sabemos também que muitas vezes temos que sair do trabalho e algum happy hour, então não dá tempo de voltar para casa, então vamos fazer essa maquiagem, dar uma retocada nela para ela ficar uma maquiagem mais poderosa para usar à noite. Então vamos lá? Vale pegar novamente aquele pincel de esfumar que usamos na semana passada, pegar também aquela sombrinha marrom que nós usamos, essa é da Quem Disse Berenice, e dar mais uma retocada no cantinho externo do olho. Então a gente aplica a sombra aqui em movimentos circulares, vamos retocando ela aqui no cantinho externo. Vai dar uma profundidade maior aos olhos, que combina mais com uma maquiagem noite. Após fazer esse retoque, nós vamos usar uma sombra preta. A sombra preta vai deixar o olhar mais fascinante, fica muito legal e vale muito a pena ter uma. Eu tenho nessa paletinha pequenininha da Naked. É uma paletinha de mão que pode ser carregada na bolsa, até mesmo numa necessaire, né, pro dia a dia. E também tem uma sombrinha preta, que é a que nós vamos usar agora. Então, com um pincelzinho fofinho e chanfrado, eu vou pegar a sombrinha preta e vou aplicar ele aqui no cantinho externo do meu olho, bem no cantinho. Vou depositar e já jogar pra dentro, porque assim eu já deixo a sombra esfumando também no meu olho. Já vou aplicando e vou fazendo movimentos de vai e vem para essa sombra encontrar com a marrom e a gente não saber onde tá uma e onde tá outra, porque não pode ficar marcado. Olha como já levanta o olhar, já deixa o olhar bem diferente, né? Vamos fazer do outro lado. Então, mesma coisa, eu aplico no cantinho externo e vou fazendo um vai e vem com o pincel.
para ela se misturar com a sombrinha marrom. Sempre tem que dar um retoque, olhar se um olho tá igual ao outro, né? E quando a sombra preta se mistura com a marrom, ela não fica assim tão em preto intenso, né? Ela dá um degradê de tom e fica muito bonito. Então já dá pra ver que o olhar muda muito, né? Agora nós vamos aproveitar essa mesma sombra preta e aplicar ela aqui embaixo. Lembra que na última vez nós aplicamos uma sombra marrom? Então vale aplicar a sombrinha preta aqui no cantinho externo, vai deixar ela muito mais bonita e deixa ainda o olhar mais marcado. Olha como dá um contorno bonito, não dá? E vou jogar pra cima, aplicando aqui no cantinho externo, certo? Ó, ela sendo aplicada aqui e jogada pra cima, sombrinha preta, pra ela se encontrar com a outra sombra. Como eu já tenho o marrom, a preta fica mesmo só pra levantar mais o olhar, né? E como é à noite, vale a gente estar usando uma sombrinha mais cintilante com brilho. Essa é uma sombra a Honey da MAC. É difícil de visualizar, né? Ela é bem brilhante, ela tem um brilho bem legal. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela deixa um brilhinho bem bonito. E como nós já temos uma sombra opaca no canto interno dos olhos, nós vamos aplicar essa sombra cintilante por cima. Então vou usar o mesmo pincel que eu usei da outra vez, que é um pincelzinho assim, esse chama o pincelzinho língua de gato. E eu vou aplicar essa sombrinha, eu pego bastante e eu aplico ela aqui no cantinho interno dos olhos. Vou depositando, tá? Sombra cintilante, nós precisamos depositar ela, porque se eu aplicar com vai e vem, ela acaba indo para um lado e para o outro e não fica em nenhum lugar da pálpebra. Então só aqui na pálpebra móvel, eu vou dar um vai e vem nela aqui entre a sombra preta e a marrom, só para ela entrar para um lado e para o outro, mas nos demais locais aqui do canto interno eu dou batidinhas. Novamente do outro lado, eu vou aplicá-la bem no canto interno, vou aplicando, fazendo depósito dessa sombra. Até ela ficar bem penetrada na pele, tá? Ela fixar bem. E aqui é onde eu encontro o marrom e o preto, eu faço sim um vai e vem, mas é só para misturar a sombra cintilante nas sombras opacas. Já está um pouquinho mais cansado, né? Então a gente aplica um pouquinho mais aqui no cantinho para dar aquela iluminada legal. Aqui embaixo também pode, só no cantinho deixa ele mais iluminado. E pra quem gosta, vale também tá passando um lápis preto na linha d'água. Como usamos na outra técnica, usar um lápis bege para poder abrir mais o olhar, nesse horário da noite pode sim passar um lápis preto. Esse é um lápis preto comum da L'Oréal, ele tem uma fixação muito boa. Como já está selado, o lápis não derrete e eu vou aplicar ele aqui na minha linha d'água. O olhar bem bonito, né? Como eu já estava com máscara de cílios que eu apliquei durante o dia, pode também fazer um retoque nela. Então eu pego uma máscara de cílios, eu gosto de estar usando uma máscara de cílios à prova d'água, e eu aplico mais uma vez essa máscara de cílios para deixar ainda mais levantadinhos os meus cílios. Agora vamos fazer a pele. A pele já está com base, já tem um pouco de blush, mas pra tá retocando uma pele pra noite, vale a gente usar novamente o corretivo, porque geralmente ele já saiu. Então eu pego o corretivo e aplico aqui na região das olheiras e faço um Vzinho. Lembrando que é só um retoque, né? Não precisa aplicar muito.
ou com um dedinho ou com um pincelzinho assim, gordinho, chanfrado, próprio para aplicar o corretivo, eu venho dando batidinhas nessa região. Esse corretivo serve também para dar uma iluminada no olhar. Então, durante a noite, é uma ótima dica. Olha lá, eu vou dando batidinhas e jogando pra fora. Já vou limpando qualquer sujeirinha que tenha caído da sombra preta. Já vou deixando bem limpinha essa região. E prontinho, já está aplicado o corretivo, certo? Então, nós temos já um blush da maquiagem dia, mas também vale a pena dar um retoque nesse blush. Então, vou pegar de novo aqui meu Naked, onde eu tenho um blush marrom que serve para contorno, um blush rosa e um iluminador. Como eu gosto muito de estar usando, eu vou usar esse de contorno mesmo, dou aquele sorrisinho e aplico aqui na maçã do meu rosto. Estou usando bem pouquinho porque é só para marcar um pouquinho mais pra noite, mas eu já estou de blush. Após essa aplicação, eu já posso estar aplicando um iluminador. Sim, pra noite pode passar um iluminador. Não que não possa usar durante o dia também, né? Mas pra noite fica mais bonito. Então eu vou pegar esse iluminador aqui do meio, vou pegar ele um pouquinho, tiro o excesso e vou aplicar ele bem acima do blush, tá? Então eu começo aplicando aqui do canto externo pro canto interno, também faço o depósito dele e depois dou uma esfumadinha jogando pra fora. Deixa um glow super bonito na pele. Eu aplico ele do cantinho interno, depositando pra próximo aqui, lembrando sempre de dar espaço de 2 dedos antes do início dos lábios. Apliquei, eu esfumo pra ele dar uma misturadinha no meu blush e jogo pra fora. Prontinho, pele refeita, pronta. Estou com carinha de saúde. E agora eu vou passar um batom um pouquinho mais forte. Quando usamos o olho muito marcado, recomenda-se usar um batom num tom mais claro. Posso permanecer com esse, que é um pouquinho mais claro, mas eu quero colocar um contorno um pouco mais forte nos meus lábios. Então eu vou usar o Rebel da MAC. Ele tem essa cor meio arroxeada, que é uma cor que tá usando muito. Certo. E eu vou usar, como eu já tenho um rosa, eu vou usar ele um pouquinho fora dos meus lábios. Aqui não. Como eu já tenho com batom rosa, eu vou passar ele um pouquinho mais no canto externo dos meus lábios, né? Dando um contorno para eles ficarem bem misturadinhos. Olha lá. Tô aplicando bem de leve. Eu viro o biquinho do batom para fazer esse cantinho aqui, ó. Após a aplicação, eu também posso vir com o dedinho, dando batidinha nos meus lábios. E assim eu misturo uma cor na outra e deixo um lábio mais poderoso. Esse foi o Fica a Dica de hoje com uma maquiagem noite. No próximo programa faremos uma nova maquiagem para vocês. Muito obrigada e até o próximo programa. Sensacional, aprendendo muito com a Su e eu espero que você também esteja gostando. Mande seus recadinhos pra gente, com certeza a gente vai colocar a dica que você precisa aqui no programa. E eu me despeço de vocês, mas antes com uma foto linda do nosso querido Marcelo. Ele que é da Zona Norte de São Paulo, tá sempre lá em Atibaia, Mariporã, se divertindo com a família e amigos. Ele mandou pra gente, olha que linda essa foto, eu espero que vocês também participem, mandando aquela foto que você ama tanto, que tem orgulho. E a gente se encontra na próxima terça-feira, no canal 9 da NET 186 Vivo TV, às 18 horas. E lembrando, esse ano tem prêmio Top ZN. Então, se você ainda não está participando, entre em contato. Mirante com 2Ts, magazine.com.br. Saiba como fazer parte de uma revista com distribuição de mais de 20 mil exemplares. Participar do programa Top ZN e concorrer ao prêmio Top ZN anual. A gente se vê na próxima semana. Até lá!